Hoje estamos vivendo nesse período, Natal, fim de ano, e é um momento de refletir sobre muitas questões nas nossas vidas. E uma delas, hoje, que nós vamos meditar, é sobre a qualidade da nossa fé e da nossa reverência ao Senhor Jesus Cristo. Temos visto na mídia coisas terríveis sobre o Senhor Jesus, inclusive tentando retratar como homossexual, uma blasfêmia completa. E Deus é muito misericordioso, porque não matou esses homens ainda, não é verdade? Mas é importante refletir que os homens são terríveis na sua natureza de pecado e não respeitam a pessoa do nosso Deus. São piores até do que os demônios, porque os demônios ao menos respeitam o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós queremos observar hoje. Devemos adorar Jesus porque Ele é digno, e isso deve nos fazer pensar na nossa vida. Como estamos adorando Jesus, como respeitamos o Senhor Jesus Cristo, como nos colocamos na presença de Deus. Eu sei que tem crentes que às vezes fazem piada da palavra de Deus, das coisas do Senhor. Isso é extremamente inapropriado, porque o Senhor Jesus, Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas, e nós não podemos agir, nos colocar diante de Deus de modo irresponsável e irrefletido. Olhe Marcos, capítulo 5, verso 5, nós queremos ver aqui 3 verdades sobre momentos em que os demônios tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo, e veja qual foi a postura dos demônios ao estarem ali diante da presença de Jesus. Primeira verdade é que os demônios, eles adoraram a Jesus. Isso é um negócio até paradoxal, esquisito, certamente, não com a adoração que nós adoramos. Os demônios, eles estão perdidos, nos seus erros, na sua rebeldia, anjos caídos ali, mas eles tiveram uma postura de adoração diante de Jesus. Nós vamos ver um trecho que trata daquele Gerazeno que estava possuído por um demônio. Ele vivia preso com correntes, quebrava aquelas correntes, vivia andando ali pelos cemitérios, e ao ver de longe, o demônio correu e adorou. Literalmente, o demônio se prostrou diante de Jesus. Olha Marcos capítulo 5, verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Um demônio. Entende? Olha o respeito que esses anjos caídos têm pelo Senhor Jesus. E os homens retratam Jesus de uma maneira extremamente inapropriada. O Senhor é muito misericordioso, porque não castigou esses homens ainda. Mas, irmãos, isso serve de lição para nós. Nós, esclarecidos na palavra, iluminados pelo Espírito Santo, a nossa postura diante de Jesus, ao falar do Senhor Jesus, nós carregamos o nome de Jesus nas nossas vidas. Nós não podemos agir irrefletidamente. Temos que ter um comportamento todo digno diante do Senhor Jesus, que obviamente está sempre conosco, e nós estamos sempre carregando o nome dele por onde quer que estejamos indo. Os demônios sabiam quem Jesus era, mas os homens, eles não reconhecem o poder e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esse ataque a Jesus agora, e quem tem visto na mídia sabe, não é novo. Isso vem de muitas décadas e décadas atrás, tentando desqualificar a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas a verdade do Evangelho continua firme e persevera, porque é a verdade. Mas um segundo entendimento é que os demônios, eles reconheciam quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam disso. E nós continuamos na história aqui do Gerazeno, que estava possesso por demônio, lá em Marcos 5, verso 7, que diz assim: exclamando com alta voz, aqui ele disse, o homem possesso, o demônio falou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
E aqui é até uma incoerência completa, né? Quem estava atormentando o homem era o demônio, e ele não queria ser atormentado por Jesus, né? O demônio, ele não tem a ideia bem clara na cabeça dele, mas a verdade é que o demônio tremia diante do Filho de Deus, ele sabia quem era Jesus. Interessante que naquela época os fariseus não reconheciam Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o sumo sacerdote e os sacerdotes não reconheciam Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador. Os homens que estavam esperando o Messias viram em Jesus um Messias fraco, por ser filho de um carpinteiro, por ser uma pessoa simples e andar com pecadores. Esse é um Messias fraco, não é o nosso Messias, e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Olha, temos que olhar pela fé, não como os homens olham, mas como Deus enxerga, porque para Deus Jesus era o Messias ideal, né? Porque ele era o Messias, o Filho do Senhor, o Filho de Deus mesmo. Então aqui temos que perceber que os demônios reconheciam Jesus como Filho do Deus Altíssimo, os homens não. Como Deus é misericordioso, que ainda dá vida para esta humanidade, não é verdade? Os demônios temem e tremem diante do Senhor, e são poderosos, os demônios têm extremo poder, mas os homens brincam com o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda hoje. Ainda, olha Marcos capítulo 1, do verso 22 ao verso 26. Marcos 1, 22. Maravilhavam-se da sua doutrina. Jesus estava pregando, né? E todos maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio sabia quem era Jesus, o Santo de Deus. Eles conhecem Jesus, temem e tremem. E Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Ainda, olha Marcos capítulo 3, verso 11. Os demônios reverenciavam o Senhor Jesus Cristo. Marcos 3, 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que eu não expusessem a publicidade. Veja como os demônios, e aqui nós demos exemplos de 2 possessos, mas era algo generalizado. Todos aqueles endemoniados, possuídos por demônios que chegavam diante de Jesus, eles temiam diante do Senhor, eles reverenciavam. O tipo de adoração do demônio certamente não era a adoração que nós prestamos ao Senhor, mas era mais uma atitude de medo, respeito e profundo medo, porque sabiam quem era e sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Jesus não queria que os demônios colocassem para o povo que ele era Deus, para que não houvesse um mau entendimento, como se os demônios agora estão proclamando quem é o Messias. Que Messias é esse? Isso ia confundir a cabeça das pessoas. Veja que os demônios sabiam quem era Jesus, reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Os homens não. A humanidade não reconhece Jesus como Filho de Deus e aproveitam a data como a do Natal para fazer coisas terríveis com o nome do Senhor Jesus Cristo. E a última reflexão é que a nossa fé em Jesus, ela deve ser melhor, mais excelente do que a fé dos demônios. Lá em Tiago, um texto muito conhecido, capítulo 2, Tiago 2, verso 19, diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Crer na existência de Deus, crer que Deus existe, ou esse tipo de fé superficial sobre Jesus, não significa que uma pessoa é crente, que realmente creu e foi salva pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Os demônios acreditam,
em Jesus. Os demônios reconhecem Jesus como Deus. Eles têm um tipo de adoração diferente da nossa, mas se prostram reverentemente diante do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que diferencia essa atitude dos demônios da nossa atitude? É que os demônios, obviamente, não foram resgatados e nós fomos, e na prática eles não obedecem ao Senhor. E nós obedecemos, pelo menos devemos obedecer. Proclamamos o nome de Deus, carregamos o nome de Deus, somos escolhidos para representar Deus aqui na terra. O nome de Jesus aqui no meio desta sociedade perdida. A nossa fé, ela tem que ser muito maior do que a fé dos demônios. Nós devemos ter uma fé com obras. Uma fé que se expressa somente, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, e não tem obras, ela não é a fé que salva. É outro tipo de fé, mas não é a fé genuína que salva o pecador perdido. Antes desse versículo de Tiago 2,19, olha o que diz Tiago 2,17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé, ela só aparece pelas obras. Então, nós, crentes em Jesus, temos que avaliar a nossa vida para saber se a nossa fé ela é mais excelente e superior do que a fé dos demônios, ou o tipo de crença dos demônios. Ainda em Tiago, capítulo 2, verso 20, queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Há uma fé inoperante, há uma fé que não opera, uma fé que não age, a fé dos demônios. Esse tipo de crença que eles possuem não é a fé dos filhos de Deus. Devemos adorar Jesus pelo que Ele é. O Senhor Jesus, Ele é digno de toda adoração pelo que Ele é. Vimos 3 reflexões aqui pensando nos demônios. Veja que até os demônios, né, revelados aqui dentro da Escritura, obviamente pela vontade de Deus, nos ensinam. Os demônios, eles adoravam Jesus, porque Ele é digno. Não uma adoração sincera, não aquela adoração como nós, crentes no Senhor Jesus, ou como os anjos que se mantiveram incorruptíveis ali, mas um temor e um respeito a Jesus. Nós não podemos fazer menos do que isso. Não é verdade? Se fizermos menos do que isso, que tipo de adoração é a nossa? Que tipo de respeito é o nosso por Jesus? É pior do que o dos demônios. Então, quando você vier prestar um culto a Deus, na igreja, na sua casa, onde quer que seja, né, lembre-se disso. Devemos adorar ao Senhor com profundo respeito. É o Senhor Jesus Cristo, é o Criador do céu e da terra, é Deus. Os demônios temem e tremem diante do Senhor Jesus. E nós, muito mais, não é verdade? Aprendemos que os demônios reconhecem quem era Jesus, o Filho de Deus. Sabemos quem é Jesus, por isso o amamos e obedecemos. E a nossa fé em Jesus deve ser melhor do que a fé dos demônios. A nossa fé não é só o dizer, eu acredito. Realmente eu acredito que Jesus existiu. Eu acredito que Deus fez todas as coisas. Não é só isso. A nossa fé, ela é uma fé salvadora que vem de Deus, sobrenatural, quando ela possui o quê? Obras. Crente que não tem obras, eu não sei se é crente, eu não vou julgar, né? Quem sou eu? Mas não tem obras, que fé é esta? Lições ainda derivadas dessas. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus não é um distintivo dos que amam a Deus. Eu só reconhecer Jesus é Filho de Deus, os demônios reconhecem. Só dizer isso não significa que realmente eu sou um salvo, um filho de Deus. É possível adorar a Deus, prostrar-se e ainda assim estar em rebeldia contra Deus. Não é verdade? Os demônios se prostraram, reverenciaram, né, se dedicaram ali ao Senhor, mas ainda estavam em rebeldia. Então, a adoração não é só uma postura física. Você pode até ter todo o respeito, pelo menos assim, uma atitude de reverência na casa de Deus. Mas e o seu coração? Está em rebeldia? Na sua mente?
Alguns que se dizem crentes passam a semana em pecado. Domingo, veste a roupa de crente. Esquisito, não pode. Não é verdade? É semelhante ao que os demônios fazem. Crer em Jesus é mais do que acreditar que Ele existe e no seu poder. Os demônios acreditavam em Jesus e no poder dele. Crer em Jesus é uma confiança obediente no Senhor Jesus Cristo, de que os ensinos de Jesus são a verdade e seguir Jesus é o nosso único caminho. Esses são os crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles não só acreditam, não só temem, mas eles obedecem. Santificação é obediência. Obediência ao Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos aprender a servir ao Senhor melhor, até mesmo com esses demônios. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos a nossa fé, nossa adoração, nossa obediência, certamente muito melhores do que a desses seres que trocaram a santidade de Deus por sua própria soberba. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nesse período festivo, período já próximo do fim do ano, muito emblemático para as nossas reflexões de vida, nós te louvamos, Senhor Deus, gratos, porque já recebemos a grande recompensa, a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, não por merecimento, mas pelo sacrifício do teu Filho. E te louvamos, ó Pai, até pelo exemplo destes demônios que nos ajudam a balizar a nossa fé, a perceber o quanto nós precisamos obedecer a Ti, ter uma atitude reverente de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nos ajuda a reprovarmos todo tipo de atitude contra a pessoa do Teu Filho, de escárnio contra a fé bíblica no Senhor Jesus, e nos abençoa, Senhor Deus, para que nós humildemente estejamos nos prostrando e dedicando as nossas vidas cada vez mais à adoração do Teu nome, à proclamação do nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai amado, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.